Olá pessoal, tudo bem? Espero que você esteja bem, tá bom? Estamos aqui para estudarmos mais um tema importante de matemática. Hoje estaremos estudando sobre notação científica. Pessoal, notação científica são números que usamos quando queremos representar números muito grandes ou números muito pequenos, tá? Como por exemplo, a distância entre a Terra e o Sol, tá? A distância entre uma extremidade do planeta e outra, o diâmetro, o tamanho do diâmetro da Terra, o tamanho do diâmetro de Marte. Ou então quando nós queremos representar, por exemplo, o tamanho de um átomo, o tamanho de uma célula, o tamanho de um vírus e assim por diante. Nós usamos notação científica para abreviar esses números e facilitar assim a nossa escrita e a leitura, tá ok? Então vamos para os exemplos, tudo bem? Vamos lá. Notação científica é a aula de hoje. Nós temos aqui alguns exemplos, como vocês podem ver, tá? Então, uma principal regra que existe na notação científica é a seguinte, que um número de notação científica ele tem duas partes. A primeira parte é um número que tem que ser igual ou maior que 1, mas também tem que ser menor que 10. E a outra parte é uma potência de 10. É só essa regra que existe para representarmos um número em notação científica, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui no primeiro exemplo, do exemplo da letra A, o número 300. Então, 300, imagine que a vírgula ele está exatamente aqui, depois do último dígito, depois do zero. Então, essa vírgula ela vai correr duas casas até chegar o número que seja maior ou igual a 1 e menor do que 10. No caso é o 3, tá bom? E ela vai ficar exatamente aqui. Então, nós teremos o seguinte, ó. Ele representado em notação científica vai ficar 3 vezes 10 elevado ao quadrado. Por que elevado ao quadrado? Porque nós corremos com a vírgula duas casas. 1, 2, ok? Vamos para o próximo exemplo. Nós temos aqui o número 8.000. Para representá-lo em notação científica, nós temos que entender que a vírgula deve estar mais ou menos aqui. Então, ela vai também correr para a esquerda algumas casas, até chegar a um número que seja igual ou maior que 1, porém menor que 10. Nesse caso aqui é o 8. Então, ela vai andar uma casa, duas, três casas. Vai ficar exatamente aqui, ó. 8 é maior que 1 e menor que 10, tá? Então, nós teremos o seguinte, 8 vezes 10 elevado ao cubo. Porque, olha só, se você olhar aqui no primeiro exemplo, 3 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 3, 300. 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1.000. 1.000 vezes 8, 8.000. Ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos um número pequeno, 2 centésimos. Então, a vírgula está aqui, ela vai ter que, ela não pode continuar aqui. Ela vai andar agora para a direita, até chegar no número que seja igual ou maior que 1 e menor que 10. Esse número é o 2. Então, ela vai andar duas casas e vai ficar exatamente aqui, tá bom? E aí nós teremos o 2 vezes o 10 elevado a um expoente agora negativo. Por que negativo? Porque trata-se de um decimal. Trata-se de um número decimal, tá bom? Então, aqui a gente já pode fazer uma observação. Quando formos transformar o número em notação científica, que a vírgula correr para a esquerda, o nosso expoente será positivo, como na letra A e na letra B aqui, tá? Quando a vírgula tiver que correr para a direita, então nós teremos um expoente negativo. Isso vai sempre acontecer com os decimais. Quando tivermos números inteiros, os expoentes serão positivos. Quando tivermos decimais, os expoentes serão negativos, ok? Vamos para mais um exemplo, a letra D.
A vírgula está aqui, nós temos 9 milésimos. Então, ela vai correr para a direita. Vai correr 1, 2, 3 casas. Então, nós teremos aqui 9 vezes 10 elevado a menos 3. Tá ok? Então, isso aqui representa também 9 milésimos. Então, agora nós temos aqui um número enorme, tá? A vírgula ela está mais ou menos aqui, ó. Então, ela vai correr agora para a esquerda. Atente bem para esse detalhe, tá? Olha, ela está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Então, nós teremos aqui, ó, 1 vezes 10 elevado a 12ª potência. Agora, um detalhe, ó. Todo número multiplicado por 1 é igual ao próprio número, já que o 1 é o elemento neutro da multiplicação, né? Então, isso aqui pode ser escrito assim também, ó. Apenas 10 elevado a 12ª potência. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Nós temos aqui um outro número inteiro. E a vírgula está aqui. Ela vai caminhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas, tá? Para a esquerda. Ela teve que caminhar 8 casas para a esquerda, porque ela tem que ficar entre um número que seja igual ou maior que 1 e menor que 10. Então, nesse caso aqui, ela teria que ficar depois do 1 aqui, entre o 1 e o 4. Então, nós teremos o seguinte, ó. Nós teremos 1,46 vezes 10 elevado a... Você lembra quantas casas nós contamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, vai ficar aqui elevado a 8. 1,6 vezes 10 elevado à 8ª potência. Ok? E aqui nós temos agora um número decimal. Na letra G nós temos um decimal. E agora nós teremos uma vírgula correndo para a direita. Então ela está aqui, ela vai correr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas decimais. Então, nós teremos aqui, ó, 1 vezes 10 elevado a menos 10. Porque ela correu 10 casas para a direita. Ela tem que ficar, depois de um número que seja igual a 1, igual ou maior que 1, menor que 10. Então, nesse caso, ela teria que ficar até aqui, exatamente aqui. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 10. Esse número também pode ser escrito assim, ó, apenas o 10 elevado a menos 10, que é a mesma coisa. Dessa forma, dessa representação aqui, 1 vezes 10 elevado a menos 10, não está errado, mas assim também está correto. Você pode representar assim sem problema nenhum, tá bom? E último exemplo, nós temos aqui novamente uma vírgula que vai correr para à direita. Nós temos outro decimal aqui, ó. Aí essa vírgula está aqui, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Olha, ela vai ficar entre 5 e 5. 5 é maior que 1, mas é menor do que 10. Então, pode ser assim. Então, vai ficar assim, ó. 5,5 vezes 10 elevado a quantas casas? Vamos recontar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ser elevado a 8, só que ele está negativo, porque trata-se de um número decimal, tá bom? Então, é essa a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Agradeço a todos. Peço que vocês, se gostaram, se inscrevam no canal, compartilhe com o seu colega que está precisando ver esse assunto, ver esse conteúdo, tá bom? E até a nossa próxima oportunidade, se Deus permitir, tá bom? Tchau, tchau.